Vamos lá, pessoal, dar continuidade às nossas aulas. A aula hoje em matemática, dando continuidade ao nosso vídeo. Nós estamos falando sobre números binários, né? A numeração binária. Nós já fizemos um momento do nosso jogo. E a primeira atividade, a atividade 1 e a atividade 2, na verdade, elas vão precisar serem feitas no nosso retorno. Eu vou até deixar registrado que nós iremos fazer no nosso retorno. Você pode até tentar brincar em casa, mas eu acredito que por você não ter as peças, fica um pouco mais complicado. Vamos fazer no nosso retorno a número 1 e a número 2, porque precisa de bastante peças. Se você tiver, você pode escolher 4 pessoas, 2 pessoas, para você brincar com a sua mãe, com o seu primo, com o seu irmão. Agora, o correto seria fazer isso aqui em sala de aula. Vamos deixar para o nosso retorno. Mas as orientações foram todas aquelas que eu dei para vocês. Inclusive, essa tabela, ela vai ser muito importante para que a gente consiga realizar outros exercícios juntamente com ela. Eu peço que vocês também registrem esses números, e é importante você registrar junto comigo, porque apaga, né, com um determinado tempo, esses números eles saem daqui. Então, é importante você registrar junto comigo. Vamos lá. Se você perceber, esses números, eles são o dobro um do outro. Observem, grupos de 1, grupos de 2, grupo de 2 vezes 2, que dá 4, grupos de 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, e assim sucessivamente. Também relembrando que podem existir outras casas para cá, sempre o dobro uma da outra. Ou seja, para você encontrar uma outra casinha aqui, você teria que multiplicar 32 por 2, que daria quanto? Realize o cálculo aí para você me falar. 32 vezes 2. Seria uma outra casinha aqui, que seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. Seriam 6 vezes esse número aqui. 3, 4, 5, 6 vezes. Ok? Então, esses números aqui, eles são muito importantes. Vocês vão precisar mantê-los aqui, para a gente poder, mesmo não sendo possível realizar essas duas atividades, mas esses números devem ficar aqui para orientação nos próximos exercícios. Vamos para o número 1, resolvendo problemas. Esses problemas aqui, vocês poderão fazer observando esse retângulo aqui, que nós já falamos disso no primeiro vídeo da nossa aula, que 2 peças brancas correspondem a uma amarela, tudo bom? E assim sucessivamente, 2 amarelas eu troco por uma vermelha. Sempre uma casa vai valer mais que a outra. Número 1. Complete os espaços de acordo com as regras do jogo Nunca 2. Se necessário, utilize o material base 2. Você não poderá utilizar, provavelmente porque você não tem esse material aí. Nós temos na escola para todos os alunos. Só no nosso retorno é que você vai poder manusear esse material. Bom, mas o Nunca 2 é o número que você vai trabalhar, sendo que quando você agrupa 2, você passa para a casinha da frente. Sempre vai ser assim. Você tem 2 aqui. Eu consegui 2 amarelas. Mas para que você tenha conseguido 2 amarelas, o que você tem que ter? Vários grupinhos de 4 para você ter aqui uma amarela. E assim sucessivamente. Ou seja, se eu tenho uma ficha branca, eu tenho alguma amarela? Não. Agora, se eu tenho uma e uma, né? Uma aqui e outra aqui, 2. Eu vou fazer o quê? Um grupo de quanto? Um grupo de 2.
Aqui eu vou fazer um grupo de 4 e por aí vai. Então, aqui está perguntando, uma peça amarela, ela corresponde a quantas peças brancas? Elas correspondem a duas peças brancas. Uma amarela é igual a 2 peças brancas. Lembra que nós fizemos no joguinho? Uma peça vermelha, se você olhar lá em cima, você tem todas as respostas naquele retângulo. Uma peça vermelha, ela corresponde a quantas peças amarelas? Uma peça vermelha, ela corresponde a 2 peças amarelas, que por sua vez, 2 grupinhos de peças brancas para você alcançar essas amarelas. 2 vezes 2. Na letra C, uma peça rosa, ela corresponde a quantas peças? Uma peça rosa, ela corresponde a quantas peças vermelhas? 2. Porque para que eu tenha uma rosa, eu preciso ter 2 vermelhas. Para que eu tenha 2 vermelhas, eu tenho que ter 2 vezes 2 grupinhos de peças amarelas. Que para que eu tenha essa amarela, eu tenho que ter 2 vezes 2 e vezes 2 peças brancas. Então, aqui você vai observar que você está sempre trabalhando com o dobro. Sempre com o dobro. Para você ter uma peça verde, você precisa ter 2 peças rosas, que por sua vez, 2 vezes 2 peças vermelhas, que por sua vez, 2 vezes 2 vezes 2 peças amarelas, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2 peças brancas. E aí, se você multiplicar aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Corresponde a exatamente a quantidade na casinha verde. Estão observando? Não é aleatoriamente que a gente vai colocando 2 em 2, não. É para você, pode fazer como se fosse uma prova real. Aqui, olha, 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2 dá 16. 16, aqui, ó, peça verde, 16, o valor que ela tem, olha. Estão observando? A mesma coisa a peça azul. Na peça azul, eu preciso de 2 verdes, 2 vezes 2 rosas, que vai ser igual a 2 vezes 2 e vezes 2 vermelhas, que vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2 peças amarelas. E quantas brancas? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. Vai dar a mesma contagem da peça azul. Vamos fazer aqui, olhem. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Olhem aqui, a azul, olha aqui, 32. Combinado? E aí você vai observar que você só completou, só preencheu com 2. Por quê? O nome do jogo é Nunca 2. E aí eu passo de 2 para 2 e vou trocando de casinhas. Por isso que tem todas essas cores. Tentem realizar e depois vocês voltem para a correção. Lembrando que eu vou fazer todas as explicações novamente na correção. Também será uma aula um pouquinho longa. No número 2, observe este quadro com o registro de uma jogada do jogo Nunca 2. Em seguida, responda às questões. E aí eu tenho aqui, ó, 4 alunos. Miguelito, Tainá, Maria e o Caio. E eles jogaram e no final do jogo eles ficaram com esses resultados aí. Como assim esses resultados? Provavelmente com essas cartas na mão, essas cartinhas aí, tá? O Miguelito ficou com uma verde, com uma rosa, com uma vermelha e com uma branca. A Tainá ficou com uma verde, com uma rosa, com uma vermelha e aqui ela completou com 00, porque nós não devemos deixar a casinha em branco.
A Maria ficou com uma azul, uma vermelha e uma branca. E o Caio ficou com uma verde, uma vermelha, uma amarela e uma branca. Lembrando a vocês que quem ganha o jogo é que está na casa azul, tá bom? Se tem alguém na casa azul, ele já foi o vencedor. E agora vamos para as perguntas aqui. Lembrando a vocês que vocês podem utilizar essa mesma quantidade em todos esses quadros aqui, que na verdade ele funciona como aquele quadro, valor de lugar, o que é unidade, dezena, centena. Então vamos lá. Agora eu vou ver todas essas perguntas relacionadas a esse jogo aqui, a esses resultados. Vamos lá. Quantas peças brancas o vencedor conseguiu para obter a pontuação total no jogo? Como é que nós vamos encontrar isso aqui? Então, a gente vai anotar aqui em cima. Espera aí que nós vamos tentar anotar aqui em cima todos os valores que nós já sabemos que vale. 32. Ah, não ficou bacana. Vamos consertar. Espera aí. Pronto, vamos tentar de novo. 32. Ficou muito bom não, mas vamos esperar um pouquinho. 16. Anotem aí que é importante. Já tem lá em cima, mas eu vou fazer aqui para a gente não ter que ficar voltando toda hora. 4, 2 e 1. Muito bem. Entre um número e o outro, você vai somar, tá bom? Se você tem essa ficha aqui e uma aqui, você só vai somar 32 com mais 1, que daria 33. Então, vamos nós. Quantas peças brancas o vencedor conseguiu para obter a pontuação total no jogo? Muito fácil. Bom, eu vou ver todas as cartas, a pontuação do meu jogador que ganhou, que a gente já sabe que é quem chegou aqui na frente. Eu vou ver todos os valores. Por exemplo, ela tem uma aqui na casinha verde. Então, ela tem 32, mais quem? Vamos continuar. Ah, ela tem mais uma aqui na vermelha. Estão vendo? 32, eu vou somar com mais 4. Vocês estão acompanhando? E aqui ela tem mais uma. Então, eu vou dizer que ela vai ter quantas peças? 32 com mais 4 e com mais uma. Nós sabemos que vai dar um número ímpar, porque se aqui tem um sobrando, aqui é uma peça apenas. Então, já sei que é um número ímpar. Eu fiquei com 32, com mais 4 e com mais 1, que dá um total de 37 peças brancas. Mas, professora, se ela está com uma casinha aqui, como é que ela tem 37 peças brancas? Vocês estão esquecendo que nós partimos das peças brancas e que para ela vir para a casinha amarela, ela teve que dar 2 peças brancas. Ela tinha que ter 2 peças brancas para poder ter uma amarela. Para que ela tivesse aqui, olha, a pecinha vermelha, ela tinha que ter mais do que 2 peças amarelas. Então, esses valores, eles vão sendo acrescentados aqui. Se você tivesse o jogo em mãos, você ia perceber. Você sozinho, né, se estivesse brincando, você ia separando as pecinhas brancas. Se eu tivesse as minhas peças completas, eu mostraria para vocês, mas eu fiz assim com o material que eu tinha. Então, o que acontece? Todas as peças branquinhas, elas vão se acumulando ali. E quando você chega ao final do jogo, na peça azul, você vai ver quantas brancas que você tem, independente dessas aqui, porque isso aqui já é o resumo da quantidade de peças brancas, tá bom? Então, eu teria aqui o quê? 37 peças brancas. A segunda pergunta. Quantas peças brancas o Miguelito pegou a menos que a Maria? Ó, aqui já está falando qual o cálculo que eu vou fazer. Só que eu tenho que descobrir as peças do Miguel. A Maria eu já sei que tem 37. E o Miguel nós vamos saber agora. Vamos lá. O Miguel tem uma verde.
Então, ele tem quantos? 16. O Miguel tem uma rosa. É 16 com mais 8. Quanto que vai dar? 16 com mais 8? Pensando? Muito bem. Já acharam o resultado? Mas ele também tem mais aqui, ó, mais 4. E mais uma aqui também. Então, nós vamos fazer os cálculos do Miguel para ver quantas peças ele tem. Vamos lá, já fizeram? Quantas peças que ele tem? 29, não é isso? Então, aqui eu vou subtrair. O que a Maria tem, eu vou subtrair do Miguel aqui. O Miguel vai tirar das cartas da Maria. Façam a continha aqui, o número maior em cima, o menor embaixo. E você vai achar a diferença entre eles. Na letra C, escreva a pontuação do jogo obtido por Tainá, usando como registro os agrupamentos da base 2. Então, vamos lá. Isso aqui é muito fácil, crianças. É só você observar qual foi o resultado da Tainá e escrever, porque ele está pedindo com os agrupamentos da base 2. Então, nós vamos ver Tainá 1, 1, 1, 0 e 0. E é o que você vai pôr aqui. Não vai falar, então é 11.100. Não, isso aí é no sistema decimal. Eu estou pedindo para você os agrupamentos na base 2. Então, eu tenho 1, 1, 1, 0 e 0. Letra D. Caio fez quantos grupos de 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2 na sua pontuação? Vamos multiplicar aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Quantas vezes que o Caio fez essa pontuação? Uma única vez. Não tem um aqui? E ele parou, porque ele não seguiu adiante, então ele fez apenas uma vez. Se ele tivesse feito mais, teria que ter mais cartinhas adiante, não é mesmo? Então, ele só fez essa quantidade de pontos aqui uma única vez. É importante que você multiplique aqui para você encontrar. E não esqueçam de colocar esses números aqui em cima. Eles vão ser muito úteis para vocês mais à frente. Vamos continuar. Agora, atividade 2. Vamos lá, essa atividade é muito legal. Vocês vão gostar de fazer. E é muito fácil. Para vocês que são crianças espertas, que gostam de jogar, maravilha. Vamos lá, então. Bom, nessa atividade aqui, eu gostaria que vocês acrescentassem essa informação. E lembrando a vocês que no sistema binário, por favor, que é um sistema de base, a base 2, como também tem a base 3, a base 10, que nós já estudamos, eu só utilizo 0 e 1. Eu não vou utilizar 2, 3, 4, 5, 6, não. Isso aí ficam para outras bases. O 2, ele só utiliza o 0 e o 2. O 0 e o 1. Tudo bom? Então, vamos lá. Você vai utilizar o 0 para não tenho esse conjunto. Ou o 1 para sim, eu tenho, consigo formar esse conjunto. Tá? Ou 0 ou 1. Pensa nisso. Anotem, porque eu vou precisar apagar essa informação para dar continuidade. Então, não deixem de anotar. 0, não tenho. 1, sim, eu tenho. Aqui nós vamos transformar, enquanto vocês escrevem, eu vou falando aqui a continuação do exercício. Aqui nós temos o número decimal. Isso aqui são quantidades de decimais. 1, 2, 3, vai até o 10. E eu vou transformar aqui em binários. Vocês estão observando que tem um exercício aqui, já foi pronto, já está feito? Ele tem esse número aqui, 2, 4, 5, 6, 7, em decimal, e ele transformou em binário. Aqui está a resposta de como ele é representado no número binário base 2. O número 7, na base 2, ele vai se transformar em 1, 1 e 1. Não utilizo 0, não utilizo 2. Por que eu não utilizei 0? Porque aqui não há necessidade. Por que eu não utilizo 2? Porque é a base 2, mas eu não posso colocar 2. Olhem aqui, nunca 2. Bom, então vamos lá. Aqui nós vamos também acrescentar uma informação que vocês já sabem, mas é bom. 2
vezes 2 e vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Os outros grupos de 2 vezes 2, que vai dar 4. O outro grupo de 2 é um grupo de 2, que vai dar 2. E mais à frente, o grupo de 1, que ele é apenas 1. E aí você vai observar de novo, aqui, olha, eu tendo o dobro de 1, o dobro de 2, o dobro de 4 e assim sucessivamente. Vamos lá. Eu tenho aqui um elemento representado pelo algarismo 1 mesmo. Eu não vou escrever aqui o 1, porque senão vocês vão acabar se confundindo. Mas aqui eu tenho um elemento. E aí eu vou perguntando em cada conjunto desse, se eu tenho ou se eu não tenho, se eu posso ou se eu não posso. Se eu posso, eu coloco 1. Se eu não posso, eu coloco o 0, que são os dois algarismos que eu posso utilizar. Então, vamos lá. Eu posso formar grupos de 8 com esse aqui? Apenas com esse? Não, não posso. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar aqui as respostas. Eu não posso, então eu vou colocar um 0. Será que eu posso, com esse número 1, fazer grupos de 4? Não, não posso. Então eu coloco o 0. Estão vendo como é que é fácil? É só 0 ou 1. Grupos de 2, eu posso fazer grupos de 2 com 1? Não. Então eu coloco o 0. Agora, será que eu posso fazer grupinhos de 1? Um grupo de 1? Posso. Então, eu vou colocar o 1. Muito bem. Como é que vai ficar o número na base 2, o número 1 na base 2, 1. Professora, a senhora falou que teria que colocar os zeros. Sim, mas os zeros à esquerda desse número não tem valor. Nesse momento aqui, você não é necessário você colocar. Vou ter que, daqui a pouquinho, apagar isso para vocês, tá? Então, vejam se está tudo certinho aí, se você compreendeu. Vamos pular o 2? Vamos fazer o 4? Vamos fazer o 4? Bom, eu tenho aqui 4 elementos. Será que eu posso fazer grupos de 8? Não, não posso fazer grupos de 8. Se eu não posso fazer grupos de 8, quem é que eu vou completar? Com o 0. Muito bem. Não esquecendo que o 0 não posso, o 1 eu posso. Será que eu posso fazer grupos de 4? Por exemplo, eu tenho aí 4 elementos. Se eu vou juntar esses dois e esses dois aqui, eu posso fazer um grupo de 2 e outro grupo de 2. Tá certo? Está. Então, eu posso. Se eu posso, eu coloco o 1. Muito bem. Continuando, será que eu posso fazer só um grupo de 2? Não, porque vai sobrar. E não pode sobrar. Então, eu vou colocar um 0. Muito bem. Tá vendo como é que é legal de fazer esse exercício? Vamos ver agora. Eu posso fazer grupos de 1? Não, porque senão vai ficar o quê? Sobrando. Se eu pegar 1, não pode. O jogo é nunca 2, eu tenho que estar sempre agrupando de 2 em 2. Então, eu também não posso. Como é que ficou o meu total, o meu número 4 em binário? 1, 0 e 0. Não é 100. Eu vou até dar um espaço aqui para vocês entenderem que não é 100. É 1, 0, 0. Dessa mesma forma, vocês vão fazer todos os outros modelinhos. Se você pode formar, você vai colocar 1. Se você não pode formar, você vai colocar o 0, tá? Vamos agora para o número 2. No sistema de numeração decimal, qual o número representado pelo número binário 1, 1, 1, 1? Muito bem. Aqui você vai transformar esse binário em um número decimal. Ai, professora, que difícil. Vamos sempre começar aqui, olha, da direita, de onde eu estou escrevendo, para a esquerda. Eu tenho 1, 2, 3, 4, não é isso? Então, nós vamos aqui em cima, vamos utilizar esse modelo aqui mesmo, tá? Vamos aqui, deixa eu colocar aqui para vocês.
rapidinho os valores que vocês já sabem. Peraí, que acho que vai dar. Aqui dá. Ah, não vai dar. Peraí um pouquinho só, que às vezes a gente não dá muito certo isso aqui. Um momentinho só. Isso. Aí tem horas que aqui trava e fica difícil meu trabalho. Observem que eu reescrevi aqui em cima 1, 2, 4 e 8. Por que isso? 1, grupo de 1 é 1, grupos de 2 é o dobro de 1, grupos de 4 o dobro de 2 e assim sucessivamente. Então, se eu tenho aqui nesse número binário 1, 1, 1, 1, começando do menor, eu vou apenas completá-los aqui. Não tem nada a ver com essas figuras aqui nesse momento não, crianças. Eu estou utilizando esse quadrado aqui, essa tabela, para explicar melhor para vocês interpretarem melhor. Não tem nada a ver nesse momento com essas figuras aqui não. Eu estou utilizando esse quadro para explicar a vocês esse número 2, tá? Eu tenho 4 algarismos aqui, 1, 1, 1 e 1, em binário. Como é que eu sei que ele é binário? Porque está pedindo para me transformá-lo em decimal. Então, nós vamos lá. A partir desse último aqui, eu vou completar aqui. Vai apagar lá em cima, mas não tem problema. Vamos lá. Então, eu vou completando. Ai, vai dar errado de novo. Só um pouquinho aí, crianças, que aqui tem horas que... Aqui eu vou completar. São 4, né? Então, eu deveria começar daqui. 1, 2, 3 e 4. Eu vou preenchendo com o número 1, porque é o que está lá no exercício, não é isso? 1, um outro número 1, e por último, um outro número 1, como se eu tivesse começado daqui. 1, 1, 1 e 1. E aí você já sabe que esse 1 aqui, ele tem um valor, esse aqui tem outro. Olha o dobro, lembram do dobro? Muito bem. E a pergunta é essa: quanto que vai valer esse binário aqui em decimal? É só eu vir aqui em cima, com todas as casinhas preenchidas, e somar. 8. Que 8 é esse, professora? Eu já falei para vocês que aqui em cima seria 8. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 com mais 4, com mais 2 e com mais 1. Vamos somar? 8 mais 4, 12. 12 com mais 2, 13, 14. Com mais um grupo de 1, 15. Então, esse número binário corresponde a esse número 15 aqui, esse decimal aqui, 15. Viu como é que é fácil? Agora, vamos para o exercício número 3. Agora, nós temos na escrita binária o número 20. Esse 20 aqui, ele é decimal. Claro que ele é decimal, porque no binário não tem 2, esqueceram? Ele é decimal. E eu vou ter que encontrar aqui a representação binária desse número. Aqui você vai precisar fazer 20 bolinhas. Com essas bolinhas, vou fazer com bolinhas porque nós estamos trabalhando aqui com bolinhas. E eu gostaria muito de poder fazer no quadro com vocês uma outra metodologia, que eu acho muito bacana também. E é mais assim, mais adulta, preparando melhor vocês. O que acontece? Eu posso também fazer a divisão desse 20 por 2 e continuar essa divisão até eu chegar no quociente 0. 20 por 2 daria 10, que ia sobrar 0. 10 por 2 daria 5, com o quociente 0. 5 dividido por 2 daria 2, com o quociente 1. E 2 dividido por 2 daria 1, quociente 0. Na correção, eu vou fazer esse modelinho com vocês. E aí eu ia encontrar assim, de primeira, essa transformação, que é muito legal para você transformar um decimal em binário. Eu acho muito mais fácil. Mas você fazendo agora com as bolinhas, como nós seguimos aqui, esse raciocínio de 20 bolinhas, eu não vou fazer as 20 bolinhas aqui, porque antes de eu chegar na 20ª, já vai ter tudo sumido daqui. Então, só vou explicar a vocês. Façam aí 20 bolinhas no seu rascunho. 20 bolinhas. Muito bem. Depois que vocês fizeram as bolinhas,
vocês vão dividir em grupos de 4 em 4. Tudo bem? 4 em 4. Dividam esses grupos 4, mais 4, 4 e 4. Muito bem. Depois que você dividiu, você vai perceber que você tem quantos grupos? 5 grupos de 4. Vamos utilizar aqui essa imagem para facilitar para vocês aqui. Vocês têm 5 grupos de 4, não é isso? Então, vocês vão preencher. Vamos utilizar essa aqui como rascunho, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente vai criar um espaço para as nossas respostas. Então, vamos lá. Eu tenho 5 grupos de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho todos os 6. Só que eu tenho grupos de 1. Estou tentando apagar aqui, não estou conseguindo. Eu tenho grupos de 1? Não. Será que eu tenho grupos de 4 grupos de 4? Vamos começar daqui. 4 grupos de 4? Tenho. Eu tenho 4 grupos de 4. Porque se são 5, eu tenho 4 grupos de 4. Então, eu vou utilizar o 1 aqui. Vamos continuar, porque a soma depois terá que dar 0. Será que eu tenho mais 3 grupos de 4? Não. Então, eu ponho o 0. Um momentinho. Será que eu tenho um grupo de 4 ainda? Sim, eu tenho um grupo de 4. Será que eu tenho grupos de 2? Não tenho mais grupos de 2. Eu acabei todos os meus grupos. E será que eu tenho grupos de 1? Não, porque eu já sei que ele é par. Se ele é par, não vai ter... Ai, vai dar errado aqui. Faltou um 0 aqui na minha conta. Vamos de novo aqui para poder fazer tudo certinho para vocês. Então, nós temos um grupo de 2 vezes 2, vezes 2 e vezes 2, que vai dar 16. Porque você tem 5 grupos de 4. Você conseguiu fazer 5 grupos de 4, tenho certeza. Se você conseguiu fazer 5 grupos de 4, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Só aqui já tem 4. E agora você vai... Sobrou, por acaso, 8 ainda? Não, não sobrou 8. Então, eu vou colocar um 0. Sobraram 4 ainda? Sim, sobrou 4. Sobraram grupos de 2? Não. E como eu sei que não é um número ímpar, 20 é um número par, eu também não tenho nenhum grupo de 1. Eu vou achar exatamente esse número binário aqui. Olhem só. Aqui, a pergunta do número 3. A pergunta do número 3. Na sua escrita binária com o 20, você fez 20 bolinhas. Seguindo esse raciocínio aqui. Das 20 bolinhas, você foi agrupando. E aí você conseguiu fazer 5 grupos de 4. Tenho certeza disso. Você não ia conseguir fazer mais do que isso, porque ia passar dessa quantidade. Se fosse 6 grupos, já daria muito mais. Então, 5 grupos foi o que você conseguiu fazer o máximo. Então, nós viemos para cá para fazer essa divisão. Cadê? Aqui, já sumiu, crianças. E aí, eu espero que vocês tenham visto, porque já sumiu. Então, aqui, eu fiz 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Não sobraram mais esse grupo aqui, sobrou mais um grupo de 4 e aqui 0 e 0. A minha resposta ficou exatamente a letra C. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer a conversão, que eu acho melhor. Acho que vocês vão gostar mais. Apesar de ser um pouquinho mais trabalhosa. Aqui. Mas é mais firme, mais certa. Então, vamos lá. Na escrita binária, o número 20, como é que vai ficar? Aqui, esse 20 está em decimal. Tá? Como é que vai ficar? Vai ficar na letra C. Número 4. Estamos acabando. Leia as afirmações. Eu espero que vocês consigam fazer esse número 4. Por quê? Tem sempre um exercício que ele é uma revisão do que foi falado. E aí, se você conseguir fazer esse exercício, você vai estar no caminho certo. Vamos fazer a leitura e colocar V ou F aqui ao lado.
Porque aí você vai saber quais são as verdadeiras, as corretas, e quais estão incorretas. No sistema de numeração decimal, não é o que nós estávamos estudando a fundo, né? Nós estávamos no sistema binário, numeração binária. No sistema de numeração decimal, os agrupamentos são de 10 em 10? Oh, yes! E no sistema de numeração binário, são de 2 em 2? Oh, sim, né, crianças? Muito fácil. 102 pode ser o número do sistema binário? Pode? Não. Por quê? Porque nós temos o 2, e o 2 não vale para ser do sistema binário. Olhem aqui, ele só pode ter 0 ou 1. Esse aqui é binário, esse é binário, esse é binário, esse também. Agora, esses aqui já não são, porque não terminam, todos têm que ser formados ou com 0 antes, ou com 0 depois, ou com 1 antes, ou com 1 depois. Apenas com o 0 e com o 1. E aqui tem um 2, né? Um intruso aqui. A terceira, 1, 1, 1. Pode ser a representação de um número binário ou decimal? Sim, depende da forma que a gente vai falar, né? Eu pronunciei de forma binário. Agora, se eu falasse 111, seria decimal. 1, 1, 1, binário. 111, decimal. Muito bem. Agora você já sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Marque a alternativa correta. Será que a segunda e a terceira são corretas? Será que apenas a 1 é correta? Será que a 1 e a 3 são corretas? Ou será que apenas a 2 é correta? Então, você vai marcar na opção que você acha certo. É importante que você realize esses exercícios. É muito importante para não ficar muitas dúvidas. Nesse aqui é um desafio. Esse desafio é você encontrar estratégias para achar a solução. Inclusive, eu não sei se vocês estão assistindo, Os Pequenos Gênios, parece que o nome do programa é esse, no programa do Luciano Huck, do Caldeirão do Huck. E tem ali umas crianças, apareceu até uma atividade muito parecida com essa, onde você precisa... As contas são muito simples, só você tem que descobrir e encontrar qual a operação a ser realizada. Então, aqui eu vou dar uma dica. Você tem que fazer adição e divisão, em todos eles. Porque o mesmo critério utilizado no primeiro boneco foi o do segundo e será do terceiro. Então, o que tem a ver o 6 com o 4 que vai trabalhar e encontrar o 5? Tem alguma relação desses dois com o 5. A mesma coisa aqui, o 5 e o 3 com o 4. E também no último bonequinho, o 8 e o 2 e o bonequinho, a cabecinha dele que falta fazer aqui. Vamos lá. Eu deixei, inclusive, uns links para vocês com umas atividades assim, para você. Não tem muito cálculo, não. Na verdade, não tem cálculo nenhum. É só de raciocínio. Nesse momento, não podemos deixar a nossa cabeça muito tempo parada. Então, você faça o seguinte: a sua vida antigamente, ela estava muito diferente, né? Você ia para a escola, quando chegava em casa, você estudava, fazia o dever. Agora, não. Nós só temos esse período de aula. Para que você não fique muito tempo no videogame, né? Com joguinhos, é legal brincar, muito legal, mas assim, você tem que dividir o seu tempo. Aí eu deixei uns links com umas atividades de raciocínio. Tentem assistir. Não tem nada que escrever, é no próprio computador, você vai marcando. Eu acho que você vai gostar. Bom, na próxima aula eu voltarei para fazer todas as correções com novas explicações e novas orientações. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar com sucesso essa atividade. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Só um lembrete: todo esse exercício explicado hoje, você poderá fazer no livro. Esse não precisa fazer nada no caderno. Tudo bom? Um beijão e até o nosso próximo encontro.